Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e esse é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Olá, eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Boa tarde, amiga. Boa tarde, amiga, tudo bem? Tudo e você? Tudo bem também, sextou. Sextou, maravilha. E diz uma coisa, tá fazendo muito calor em Curitiba esse verão? Como que tá as coisas aí? Ai, aqui fica calor assim, bafento, sabe? E Sei. só que nublado, pouco sol, assim, ele fica sempre muito calor, assim, e cinza. Você tem que vestir, tipo, coisas coloridas para ir alegrando, assim. Sei. Aqui também às vezes faz esse tempo, agora tá numa semana de tempo bem aberto, né? Muito calor, muito sol, muita claridade, que é bom, mas é difícil de dormir. Ah, é, né? Tem essa parte. Não, até aqui esfria. Quando começa a anoitecer, começa a esfriar, porque daí teve a chuva, né? Toda tarde tá chovendo, toda tarde. E tá assim 2 semanas, tipo, amanhece e se fala, ai, hoje vai dar fazer uma caminhada. E aí desaba à tarde. A Maria, por exemplo, tava, ai, hoje não tá chovendo, vamos na piscininha. É, né? Criança quer aproveitar ao máximo, e aí às vezes fica E aí frustrando. o tempo vira, chove, e você fala, É. mas pra dormir é mais tranquilo. É, eu tô tendo umas noites, não chega a ser insônia, mas sabe quando o sono é agitado, né? Aí eu fico meio lesada durante o dia, mas normal, né? Não vou reclamar. É, mas tá muita produção, né? Que é toda essa questão dessa adaptação. Eu sinto que às vezes eu excedo demais, assim, o ficar em casa até, sabe? É tão louco, olha só, eu falando, né, de sono, sonho, eu sou muito conectada com os meus sonhos, né? Tô sempre observando o que é que eu sonho. E eu percebi, assim, acho que é de um mês pra cá, do final do ano passado pra cá, que eu percebi que eu tenho sonhado com telas, com essa interação virtual, sabe? Sonhando que tô coisas ridículas, que tô postando, que tô conversando com alguém num chat. Isso é completamente novo pra mim, eu não tenho memória desse tipo de imaginário anterior e eu fiquei super assustada com isso. Eu falei, gente, como assim? A minha subjetividade já tá se virtualizando. Eu tenho sonhado também bastante, mas isso já faz tempo, acho que desde o começo da pandemia, que eu tô na rua e quando eu percebo eu tô sem máscara. Aí é aquela sensação do sonho da infância. Você não sei se você sonhava isso, que tipo, chegou na escola e percebe que tá pelado, né? É a mesma sensação. Estou na rua e percebo que tô sem máscara no sonho. Ah, eu sonhava. Sonhava, descalça, sem calcinha. Sim. É que aí agora eu tô esse imaginário de pandemia, né? Eu tenho sonhado muito que também tô na rua e aí quando eu percebo eu tô sem máscara. E aí a mesma sensação da infância sonhar que vai pelada pra escola, sabe? Nossa, eu não sonhei ainda de máscara dessa Não, situação. Não. eu comentei isso com alguma outra pessoa que eu tava tendo esse sonho com uma certa recorrência. A pessoa falou, nossa, também, direto eu sonho que eu tô sem máscara. Eu contei pra você de um dia que eu saí, porque às vezes a gente tá aqui assim, e daí eu vou levar o lixo, vou fazer alguma coisa e tipo, putz, esqueço, sabe? Mas não, de longe há uma postura contra, né? Negando, é que Sim, é que não tá no nosso hábito ainda, né? vacilei, assim, até teria que estar já, só que eu não saio muito de casa, então, Uhum. tipo, tem horas que passa, assim.
E aí eu quero fazer tanta coisa, descer de casa, assim, e tipo, pegar, jogar o lixo, aproveitar uma saída só. Tiro o lixo, faz não sei o quê, e daí já vou até ali, tipo, o mercado e já volto, assim. E aí fui sem máscara, e aí cruzei com uma senhora, e a senhora chegou assim, ei, vem aqui, é aqui a cidade que acabou a pandemia? Olha ela, E que eu, mundo que ela tá, que maravilhoso. e eu olhei para ela assim, falei, demorei, claro, né, porque eu sou bem lenta, demorei alguns segundos, e falei, nossa, eu tô sem máscara. E aí eu fui andando de cabeça baixa, assim, tipo, putz, o que eu fiz? Eu falei, nossa, que senhorinha danada, porque ela se arriscou, né? Só para fazer É, a pegadinha comigo. é E verdade. isso para mim ficou tipo umas 2 semanas, esse constrangimento, assim. Acho que até virou habitou os meus sonhos de alguma forma, essa vergonha de, sabe, de pegar assim no flagra. E aí, aqui é a cidade que acabou a pandemia? Louco você falar isso. No começo da pandemia, eu comecei a fazer um diário, porque são essas pequenas coisas, assim, que eu sinto que vai marcando muito, né? Mas aí a coisa vai se estendendo e aí vai entrando numas grandes coisas, né? Que nem hoje a gente vai falar de carnaval aqui, né? O que é Uhum. isso de cancelar o carnaval? Que eu já nem consigo mais estruturar um diário. Às vezes eu tenho umas anotações meio soltas. Ah, não esquece que tá acontecendo isso, né? Não esquece desse rolê da máscara, ou não esquece. Esse constrangimento que você falou, às vezes eu sinto ao contrário. Eu sinto, vejo alguém na rua sem máscara, eu já sinto assim, ah, quero, né? Uhum. Devorar aquela pessoa. Mas mais do que o fato em si, eu fico pensando na subjetividade, né? Que impacto que tem isso, né? No simbólico, em outras instâncias. A gente está vivendo esse estado de um estresse constante, né? Sim. E como hoje, né, na reunião, a professora, né, da escola da Maria, assim, cada frase era, tipo, para mim um assustador. E essas definições dessa reunião agora serão redefinidas depois do carnaval. Você fica assim, então tá. Aí Eu tá, não tem organizo, o carnaval, mas depois do carnaval. mas tem o carnaval. Tipo, o feriado vai continuar. Gente, pois é, pois é. E tudo vai ser repensado depois dele. Então, mas e daí, assim, ela terminou a reunião e falou assim, mas tudo isso também levando em conta que se alguém da família de algum coleguinha estiver positivado, né, com sintomas e positivar o Covid, toda a turma entra em quarentena. É Nossa, né? desesperador. É o mundo da exceção. A gente está no mundo da exceção, assim, estado de exceção, né? Que o Magão bem fala, É desesperador. prolongadamente. E assim a cada instante, né? Porque é isso, daí você. Ah, não, então a gente faz isso, mas se não, mas daí, veja bem, a gente vai colocar, é presencial, mas é presencial isolado, né? Mas daí é presencial, mas com todos os protocolos, cuidem bem, porque a gente quer continuar presencial, mas caso não consiga presencial, a gente vai. E se você opta pelo presencial, você não vai poder estar online, porque daí, nossa, eu saí bem desesperada, assim, da reunião online, né? Nossa, não sei nem o que dizer, porque isso vai deixando a gente bem desconcertado, né? Uhum, Desde essas instâncias micro, né, micro de como a gente se sente em relação à máscara, até um macro, né, o que acontece com a educação, o que acontece com o calendário, o que acontece com as relações, né, de cuidado coletivo. Caramba, é muita coisa, né? É muita coisa que a gente está vivendo, não? fala aí sobre esse conceito de que você falou do Agamben de exceção, que é esse. Ah, e agora eu posso confundir um pouco, porque eu li muita coisa do Agamben, mas eu lembro forte a história do Homo Sacer, né? Que é esse. Ai, talvez eu vou confundir mesmo, mas eu acho que é o nome do livro onde ele vai tratar desse conceito do estado de exceção, que é quando o direito não serve mais para um sujeito. Então, esse sujeito não tem nenhuma lei que protege ele nem nada, ele está num estado de exceção, de estar fora da regra da sociedade, e ele fala muito, né? A, a argumentação dele é trazendo a questão da perseguição ao povo judeu durante o Holocausto e como aquelas Uhum, pessoas que estavam nos campos de concentração estavam num estado de exceção.
E nesse estado de exceção, o que acontece é que pouco a pouco, a pessoa vai perdendo a condição humana, vai desumanizando, né? Nossa. E essa desumanização tem a ver com a perda da subjetividade, né? Não é bem essa palavra que ele vai usar, mas tem a ver com. Ele vai falar de linguagem, lembrei, da perda da linguagem. E aí ele cita o exemplo dos muçulmanos, né? Que muçulmano dentro do campo de concentração era aquela pessoa que estava já tão transtornada, faminta, né? Não conseguia realmente articular linguagem nenhuma, que essa pessoa, além de não conseguir falar, ela perdia o gesto. Ela não conseguia mais nem gesticular. E que para ele esse era o estado de exceção máximo, acho que é isso. Se eu não estou enganada, eu posso estar misturando as bolas, mas o livro chama Homo Sacer, dá para todo mundo pesquisar e aprofundar nisso, que vale a pena, é bem interessante. Ele vai chegar nesse ser que já perdeu totalmente as suas condições de ter uma vida qualificada. Aí que ele vai falar de bios e de Zoe, enfim, né? Não a vida nua. Você viu o integrante do BBB de Portugal que foi expulso? Você viu ele sendo expulso? Achei incrível a Então, pedagogia da comunicação ali. exatamente pelo gesto, né? Que, nossa, o discurso, né? Sei lá, quem é o diretor ou o anfitrião da casa, né? E de dizer, socialmente a gente não pode aceitar, né, esse tipo de banalização. Isso, qualquer gesto que contemple algo que não é... Eu não lembro, é linda a fala, ele fala exatamente de que se esse gesto faz menção a algo que não é mais bem-vindo na sociedade, esse gesto não deveria ser replicado. Isso na hora me conecta com como que a gente deixou passar anos e anos dessa apologia à ditadura, apologia à tortura, enfim, tudo isso que o Brasil virou, né? Que na verdade, não é como a gente deixou, né? Por muito tempo não havia espaço para nada além disso, né? Porque a violência acontecia exatamente para silenciar. Sim, mas sabe isso do silenciar, que quando eu falo a gente deixou, porque eu lembro de mim mesma, assim, sabe? De várias vezes estar num campo de conversa, vou dar um exemplo, assim, tô conversando com o secretário, né, alguém que trabalha comigo no meu trabalho. Aí a pessoa fala assim, mas então, agora isso aqui tá muito mudado, porque antigamente ninguém ia chegar aqui reclamando, já ia chamar um policial ia tirar a pessoa daqui. Eu várias vezes pensava, não, essa pessoa tá falando uma coisa completamente errada, e ao invés de eu contra-argumentar, eu fazia assim, sabe? Eu fugia dessa discussão. Isso em vários níveis, né? Sim. E aí nesse ponto que às vezes eu me responsabilizo, eu falo, caramba, né? Se eu e todo mundo nunca tivesse deixado esses absurdos serem reforçados, né? Ai, Paula, mas assim, agora entrou numa questão muito importante para mim, assim, porque será que é você que deveria ter confrontado isso? Porque aí é isso, né? Você levanta a voz, você não levanta a voz, dar voz, né, ao assunto, não levanta a voz, dá voz ao assunto, questiona e entra na discussão, mas ainda você seria penalizada por isso. Sim, sem dúvida. Né? Não teria nada se transformaria a partir da tua postura, nada teria. Então, eu acho que precisa de algo assim ainda, que é o que está sendo construído, que eu acredito muito, que é as vozes estarem em maior número, né? Em quantidade e qualidade de voz, porque uma peitar, ela não vai ser amparada assim, né, sozinha, não dá para. Então eu acho que não se deve culpar e nem sabe, se penalizar por não ter entrado na discussão, porque isso é um processo, é uma construção de voz mesmo, né? Então vários assuntos e várias questões eu também me vejo assim, tipo, puxa, deixei passar de novo, olha o que eu fiz, olha a minha postura, mas daí tem que ter compaixão também. Nós também estamos num processo de construção dessas posturas. Os papéis, eles são recíprocos, eles são atuantes e recíprocos, né? Tanto um nessa postura de poder né? E o outro de submissão e eles precisam ser
reciprocamente visto, entendido e elaborado e trabalhado, dialogado, para eles não estarem fixos nesse lugar. Não adianta você entrar em discussão porque os papéis vão continuar. Não é ali a conversa, é em outros ambientes, sabe? Sim, eu entendo o ponto que você está trazendo, mas aonde eu me pego, sabe, Ju, é nesse lugar, claro, tem muita coisa que leva para isso, né? Inclusive esse estudo sobre os nossos comportamentos em redes sociais, de curtir, comentar, linchar uma pessoa virtualmente, mas tem esse ponto da dificuldade de comunicação que hoje em dia a gente encontra com quem está numa bolha diferente da nossa, sabe? Eu sinto que várias vezes eu silenciei, eu fiz esse aham, ao invés de continuar um diálogo que seria um diálogo difícil. E é aí Sim, que eu fico me chamando para responsabilidade. entendi. Não para o confronto, mas para meios de dialogar. Tem uma pessoa do meu convívio que é super do mundo da teoria da conspiração, né? E às vezes vem com a conversa da não vai tomar vacina, eu não vou tomar, e nananana. E aí é um lugar onde eu fico nessa militância, assim, falo, não, toda vez que ele vem com essa conversa, eu fico procurando qual é o artigo científico que eu vou mandar. Mas você leu o que falou? E por que você continua pensando assim, sabe? Eu vou tentando cavar ali um diálogo. É difícil, até agora nada mudou, Uhum. mas eu sinto que esse esforço é importante. Sim, não, isso com certeza. Acho que precisa ter ali tem que uma implicação, né? Uma implicação de não silenciar, né? Não aceitar de cabeça baixa o que está vindo. Porque é exatamente isso que perpetua, né, as posturas. E não é uma coisa, então se ele diz isso, eu faço isso. Não é uma coisa pronta, né? Ninguém sabe. O diálogo, né? A conversa, as convicções, os pensamentos, eles não são dados assim, né? Cada discussão ela tem um universo único, né? Cada interlocutor é um universo, é isso mesmo. E às vezes a pessoa não necessariamente quer que aquela fala dela replique o que ela está replicando, porque ela mal tem consciência do papel que ela está ocupando. E aí replica de uma maneira que ela mesma se assusta, né? Quando a discussão não entra no confronto, na defesa, no ataque, e sim num lugar mais humanizado, de escuta e acolhimento, né? Que é aí, né, que tá a possibilidade de um outro ponto de vista se abrir, né? Quando Sim, algum outro vínculo se cria. exato. Eu acredito muito nisso, assim. Não, eu também, super. E que eu acho que um ano sem. Eu desconfio que haverá carnaval, de um jeito ou de outro, mas que para muita gente, para uma grande parte, o não ter carnaval vai transformar muita coisa, assim, vai ter um abismo grande nisso que a gente está falando, né? Porque às vezes essa falta vai fazer ver muita coisa, né? Nossa, e até não sei, né, Ju, por ter morado fora, eu tenho a sensação do carnaval ter uma importância, assim, né, dessa catarse social. Eu acho que muito do que sustenta o caos do Brasil, enfim, posso estar sendo super simplista agora, e até um pouco dessa postura jeitinho brasileiro, né, vamos levando do jeito que dá, é essa possibilidade de ter umas catarses absurdas, né, de ter esse estado de exceção mais alegre, se é que é possível existir um estado de exceção alegre, que eu sinto que o carnaval às vezes tem esse lugar. E aí eu fico pensando nesse lugar mais subjetivo, mais simbólico, o que que é não ter o carnaval, né? O que que vai Uhum. sustentar os corpos sem catarse? Porque quando você diz de um jeito ou de outro o carnaval vai acontecer, eu acho que quem é entusiasta está realmente, né, buscando outras maneiras. Eu sei que o pessoal de escola de samba está trabalhando, porque vai ter um desfile lá na frente, enfim, que pode ser adiado novamente, mas eles estão trabalhando. Mas quando a festa
está acontecendo, ela atravessa muitas pessoas que nem não estão diretamente envolvidas com ela, né? Que nem são entusiastas. E aí, não tendo esse atravessamento, eu acho que, não sei, eu tô bem curiosa como vai ser no corpo, né? Não ter carnaval. Que catarse vai ser essa, né? Como que? Porque assim, eu imagino que vão fazer dentro de casa, vão alguma coisa Ah, sim, vai ter os pirata também, tipo, teve Ano Novo, né? que as pessoas tenham consciência que não, né? É. Mas qual vai ser a brecha, né? Qual a brecha que vai ser encontrado para ressignificar o que o carnaval No coletivo, né? representa no coletivo, né, no todo, assim, no ano, no Brasil, nesse tudo, assim. Eu acho que vão aparecer muitas coisas muito interessantes. Então, hoje a gente vai receber a Yaskara Manzini, que foi coreógrafa de comissão de frente durante 20 anos. Acho que esse é o primeiro ano que ela não vai estar coreografando, ela vai contar pra gente. E que tem essa fala de dentro, né, de quem tem esse corpo da escola, da vivência mesmo, né, do ciclo do carnaval, que, não, claro, não está restrito só à época do ano que ele acontece, né, que é um trabalho que vai o ano inteiro preparando. Estou bem entusiasmada para ouvir, assim, a experiência dela. Nossa, assim, eu até assisti algumas coisas, mas eu fiquei muito distante, assim, eu tô curiosíssima, é um universo completamente distante de mim, assim, entusiasmada para ouvir e saber mais desse universo, assim. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Oi, gente. Bem-vinda, Yaskara! Que bom receber você aqui. Obrigada pelo convite, Paulo. Olá, Yaskara, que bom ter você. Prazer, aqui é a Ju. Oi, Ju, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar. Imagina, nós que agradecemos, uma delícia. A gente estava já falando um pouquinho, né, desse ano diferente que a gente está passando, né, que tem umas instabilidades em todos os níveis, e inclusive em relação ao carnaval. E aí, com toda a tua trajetória, tua experiência, vai ser muito incrível te ouvir hoje, Yaskara. Então, eu queria te pedir para você se apresentar, falar um pouquinho quem você é. E é uma pergunta que a gente sempre faz nessa apresentação também, né? Aproveitando o nome do podcast, que a gente fala Ladeira Bausch, a gente te pergunta quem é você na ladeira. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com uma canção que aprendi quando ensaiava Dona Flor e seus dois maridos, e que depois a gente acabou usando no espetáculo Outras Portas, Outras Pontes, da companhia Sansa Croma, né? E fui ficando por aqui, né? Dentro da dança, aí nível universitário fui estudar arte, depois pós-graduação, enfim. E tem uma ligação forte com o carnaval, porque meu pai era diretor. Oxalá me dê a força de subir essa ladeira, bem no alto lá do morro, uma surpresa me espera. Então, boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Yaskara Manzini. Dentro do carnaval, as pessoas mais íntimas me chamam de Yaya. Desde que eu me conheço por gente, eu danço, né? E graças aos deuses eu tive pais que investiram numa formação dentro da dança, né? Na minha formação em dança. Então, eu me formei primeiramente no Teatro Municipal, aqui de São Paulo, como bailarina clássica. Passei por várias maneiras de dançar, né? De um clube. E desde pequenininha me levavam nos bailes de carnaval, né? Então, eu Que gostava legal. bastante de bailes. Depois eu virei aquelas adolescentes assim mais cabeçudas, né, mais metida intelectual e achava que
desfile de escola de samba, e carnaval era o ópio do povo, né? E aí, em 2000, eu militava numa ONG, que eu moro aqui na Zona Norte, né, no bairro de Santana, há muitos anos, e agora, nos últimos 20, 25 anos, o bairro cresceu muito, mas até 20 anos atrás, né, saí final da década de 90, começo de 2000, a gente ainda tinha poucas possibilidades culturais aqui no bairro, né? A gente ainda não tinha o Sesc, o Teatro Alfredo Mesquita era um teatro muito pequeno, não dava para trabalhar dança, a gente se queria fazer alguma atividade de teatro, dança, tinha que se articular com os clubes que tinham aqui. Então, os artistas das artes da cena e das artes visuais se uniram, a gente criou uma ONG, que era o Polo Cultural da Zona Norte, para fomentar a cultura do lado de cá, do Rio Tietê, né? Porque a gente, para estudar e para trabalhar, tinha que atravessar o rio. E aí, numa dessas ações, a presidente da ONG virou e falou: Yáscara, olha, nós temos que assistir o desfile de apoteose, e porque vão ter alguns comerciantes, alguns empresários da Zona Norte, a gente precisa conversar com essas pessoas, porque a gente tem que articular as ações aqui. Aí eu falei: ai, não, samba, desfile de escola de samba, bum, 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 bum. Ah, não, tô fora, né? Ah, não, precisa ir, precisa ir. E aí eu fui, e aí eu me encantei, eu nunca tinha visto um desfile ao vivo, né? A relação que eu tinha era da TV, e a televisão não dá conta do que é um desfile, né? E aí eu fiquei encantada com as comissões de frente e com o mestre Sala e porta-bandeira, né? E falei: um dia eu vou dançar numa comissão de frente. E aí, no final daquele ano, o universo conspirou de uma maneira tal que eu fui convidada a levar meu currículo para o Camisa Verde e Branco, né, para assumir a comissão de frente, Camisa Verde. Começou minha trajetória no samba, né, 20 anos de samba, quase 21. Fiquei arrepiada aqui com você cantando a Ladeira. Eu tenho feito uma playlist de músicas com Ladeira. Fiquei, nossa, muito obrigada por essa experiência. Foi começar a coxar lá, assim, numa sexta-feira, eu fiquei também, assim, arrepiadíssima. O Batalá na sexta-feira é isso, gente. É tudo de bom, é tudo Odara. Já chegou um axé mesmo, junto contigo. Aí você já falou um pouco que eu queria te perguntar, né, Yáscara, assim, como que a tua trajetória de um ensino mais formal, né, mais acadêmico em dança te leva para o samba? Então, como você já contou isso, se você pudesse contar como é que foram, né, esses 20 anos de comissão de frente, que tipo de trabalho de corpo que acontece, né? Quem são as pessoas que aparecem para dançar numa comissão de frente? Você como coreógrafa, que materiais que você traz? Como que é o processo de criação? Eu sou super curiosa para saber. Nossa, assim, é engraçado porque eu falei, mas eu falei o dentro desse universo que a gente mais conhece nas artes cênicas, né? Mas foi maior que quando eu entrei na escola de samba, porque quando a gente vê o desfile da escola de samba, a gente entende aquilo, a gente que vem das artes cênicas, como um espetáculo, né? A gente vê aquilo como um espetáculo e a gente imagina que o processo para chegar naquilo que a gente está vendo é igual ao processo que a gente, que é artista da dança, cênico, do teatro, usa, né? E é um outro universo. Então, a primeira coisa foi assim, foi um atrito. Quando eu entrei no Camisa, eu fui rechaçada pela equipe que eu ia trabalhar, né? A nossa primeira reunião, eu lembro que o diretor de carnaval, ele me apresentou para a equipe, que já estava formada. Foi um choque para mim, porque eu vi aquelas pessoas, aquele monte de corpos maravilhosos na pista, né? Falando, olha, corpos lindos, disponíveis de bailarinos. E aí, quando eu olhei os corpos das pessoas que estão... Tinha gente barriguda, tinha gente gorducha. Falei, e aí, vocês fazem dança? Hã? Oi? Jogo futebol, né? E as primeiras 3 falas, e que para mim são muito fortes, malandro não dança, somos da comunidade, e escola de samba não é balé, né? Então, de cara, assim, eu tomei esse choque. Aí eu já tinha uma experiência em dança, né? Eu tive uma trajetória como bailarina clássica durante muitos anos, até um momento que eu falei, para mim deu balé, e aí fui desconstruindo esse corpo da bailarina,
trabalhei com dança contemporânea, fui do Teatro de Dança de São Paulo, fui desconstruindo e fui me aproximando muito da questão das danças negras, das danças afro-brasileiras, porque tinha uma ligação com jazz, e aí dei muita aula de dança clássica para companhias de dança, hoje se chama companhias de danças negras, né? Na época, década de 90, era muito mais conhecido como afro. E então, passei meu currículo, já trabalhei em Martin da Vila, não sei o que, tá. Em quantas escolas de samba você desfilou? Eu nunca tinha desfilado, gente, numa escola de samba. E aí eu peguei e falei, bom, não vou responder que não, né? Mas eu já trabalhei com fulano. Você não entendeu a minha pergunta? Em que escolas de samba você já desfilou? E aí teve jeito, eu tive que falar, nunca desfilei, né? Mas estou aqui para trocar com vocês. Eu tenho uma experiência como bailarina e vocês têm na escola de samba e a gente vai se articular. Gente, de 13 eu fiquei com 5 pessoas, porque ninguém botou fé, né? E assim, você pensar em, por exemplo, alongamento, que é uma coisa muito simples para a gente, né? Se estica, boceja, faziam isso, né? Então, eu tive que ter uma postura quase de técnico de time de futebol para fazer com que aqueles rapazes conseguissem entender que precisavam de um certo treinamento do corpo, principalmente tratando a primeira fantasia para a qual eu fiz coreografia, né? Porque não é um figurino para minha coreografia, mas é uma coreografia para fantasia. Não se falasse, vamos fazer uma aula de dança contemporânea? Oi, tá louca? Né? Então, é assim, um olhar muito diferente. Tem essa relação que ela é bem diferente das artes do palco. Pesava 35 quilos. Então, se você não tivesse costas fortes, o abdômen forte, você tem que cantar e dançar simultaneamente. Todos os homens daquela comissão de frente tinham mais de 1,80 m de altura, né? E nenhum era dançarino. E ainda bem que eles iam fazer os guerreiros mongóis, né? Então, um mais ligado a essa área de treinamento mesmo, aeróbico, assim, mais malhação, estava mais perto do universo deles para eles entenderem que precisava de um treinamento corporal. E aí, de 2001, que foi meu primeiro desfile para hoje, eu vejo que tem assim, uma mudança muito grande na comissão de frente, nos corpos que fazem comissão de frente e também na qualidade, né? Qualidade no sentido de um fenômeno, né? Daquilo que é feito enquanto coreografia, porque até 10 anos atrás, a gente ainda tinha uma relação da coreografia mais voltada à cultura do samba, à comunidade, do que à espetacularidade. Então, nos últimos 10 anos, o bailarino é mais visto dentro das escolas de samba, não, dentro das comissões de frente. Só que tem um descolamento, né? Porque aí aquela figura que vem de fora é o tal da alienígena, que no meu primeiro encontro falaram para mim, sua branquinha bailarina, né? Que é alienígena. Eles vêm para dançar, mas eles não estabelecem vínculo com a comunidade. E a bondade de eu ter entrado no Camisa Verde foi porque ela me deu escola mesmo, de entender que é um outro processo cultural, é um outro processo de construção de corpo, e que aí no doutorado vinha chamar isso de um treinamento mais performativo, né? Então, o que é uma comissão de frente? A comissão de frente, se uma escola de samba fosse um corpo, seria o rosto, os olhos, aquilo que primeiro você bate o olho na pessoa, né? É a primeira impressão que você tem de uma escola de samba. Então, ela tem uma representatividade, ela tem uma função dentro da escola, existe um fundamento, uma coreografia de comissão de frente, não é só uma coreografia, mas ela tem um fundamento mesmo. Como a gente fala de Oxalá, a gente começou a trazer essas questões do axé, é aquilo que é o cerne mesmo, a alma, a força motriz, né? A essência, que é apresentar a escola e saudar o público. Então, já é uma função em relação, né? De estar em relação.
Então você começa a perceber que não é só um espetáculo na avenida, que tem muito mais coisas envolvidas, né? Muito ritualístico, né, Yáscara? E Esse lugar da comissão de frente. é, eu vejo mais o rito dentro de um carnaval, eu chamo que é um carnaval que a gente não vê na TV, né? Que é o ensaio da quadra, né? Aí você entra na quadra. Quando eu era muito leiga, eu não entendi. Eu achava que era um monte de gente rodando que nem um peru, assim, sem entender direito. Mas hoje, assim, é outro olhar, né? Então, você entra numa quadra de escola de samba, você vai ver um ensaio, pelo menos em São Paulo, eles vão cantar primeiro o hino da escola, né? E aí, o que acontece? O primeiro casal de mestre de sala e porta-bandeira, que tenta o pavilhão da escola, que é a coisa mais importante que a gente tem, né? Porque todos os ancestrais estão ali naquele pavilhão, representados simbolicamente naquele pavilhão, e não é à toa que ele roda, né? Ele traz essa força do vento de Oiá em Ançã, que é como se eu fosse ligar gerações do passado, do presente e do futuro, que vão estar ali em função daquela comunidade, daquelas histórias, né? E daí as pessoas vão sendo apresentadas ao pavilhão, elas reverenciam esse pavilhão, depois começam os hinos que são alusivos, e por último você vai ouvir o samba enredo daquele ano, que é quando todo mundo começa a rodar que nem peru, né? Então tem um lugar aí ritual muito forte, né? Que é até muito mais fácil você pensar essa questão de comissão de frente. Porque quando a gente estuda comissão de frente, ela tem, vamos dizer, tem uma primeira proto-comissão que ela acontece em 1800 e alguma coisa, meados de 1800, que é o Congresso das Unidades Carnavalescas. Tinha uma proto-comissão de frente, que era o Congresso das Unidades Carnavalescas, que eram intelectuais do Rio de Janeiro, que fizeram um cortejo pela cidade do Rio, né? E eles iam montados a cavalo, e eles iam abrindo alas para as pessoas passarem. O que lembra a gente um pouco os balés equestres, né? E aí a gente também pode pensar a comissão de frente como uma mudança da função do baliza de pau dos cordões carnavalescos, porque antes das escolas de samba, pelo menos aqui em São Paulo, você tinha os cordões. Então, o baliza de pau é bem essa figura da banda, né? Que vai com uma baliza pequena, que é acrobacia, só que ela é uma arma. Por quê? Quando os cordões carnavalescos se encontravam, eles brigavam. E o grande barato era você roubar o estandarte do outro cara, né? Então, o baliza de pau, ele era um cara que ia pro porradão. Ele ia fazer a arte dele, as traquinagens dele, com sua capa, com seu bastão, sua batuta, mas ele também ia propor. Aos poucos, essa figura ela se desdobra em comissão de frente e mestre-sala. Se a gente olhar, a gente vai ver muitos mestres-salas com uma pequena batuta na mão. E as comissões de frente tradicionais da década de 60, década de 70, você muitas vezes vê ou com a batuta na mão ou com uma bengala, né? Então é o resquício do objeto que está vindo aí dessas próprias comissões. Caramba, que riqueza, Yáscara. Incrível. Uma aula agora. Que engraçado. A minha pergunta agora ficou um pouco... Que a minha pergunta era exatamente esse lugar onde... Para mim, eu tive essa também formação no clássico, né? Contemporâneo, teatro, artes cênicas, e é sempre uma relação densa e romantizada, assim, né? Com a dança. E eu fico me imaginando quanto você até falou desse né, preconceito quando você chegou, né, começou a trabalhar para mim seria uma questão, como trabalhar com uma leveza, nesse lugar de diversão, de humor e festa, mas te ouvindo, eu percebi que tem uma riqueza nesse lugar de uma história, né, de uma ancestralidade, da comunidade, de você não foi só também trabalhar a coreografia, você adentrou mesmo ao universo, né? Do ritual carnavalesco mesmo, né? Sim, eu acho que a maior crítica que eu tenho em relação à comissão de frente na atualidade é você perder o fundamento, você perder essa ligação com essa
com a cultura de origem, senão vai virar um espetáculo, vira um entretenimento, que ok, é uma cadeia de produção, gera dinheiro, muito dinheiro, né? Mas e aí? É só isso? Então vai ser uma dança insípida, uma dança que não tem alma, uma dança que é aquela dança que a gente tanto critica, seja no balé ou mesmo na dança contemporânea? Adentrar, olhar, perceber, entender esse processo, né? É muito rico, é transformador, assim, na minha visão de dança, depois que eu entrei no carnaval, ela se tornou outra, impregnada de ancestralidade, impregnada de uma certa cultura, que é a cultura das escolas de samba, né? Enfim, então foi uma outra escola mesmo, né, de dança ali dentro desse aprendizado das escolas de samba. E eu imagino que até a prática, né? Como que transformou sua prática quando você chegou, né, a propor, né, um alongamento, uma preparação corporal? Isso foi mudando daquilo que você achava que era necessário para a comissão de frente, né, para quem ia trabalhar com a coreografia que você ia propor, e hoje você já trabalha diferente, já pensa diferente, assim, teve alguma mudança também de perspectiva nisso? Teve por várias questões, né? Uma delas, inclusive, porque como o carnaval está cada vez mais, isso também, aí você tem que acompanhar o processo, senão o pessoal olha para você e fala, tá vendo, está defasada, né? Eu tive que começar a pensar a dança muito menos romanticamente, como a Juliana comentou, né? E pensar nesse lugar mais que bruto do movimento, né? E isso foi basicamente quase que os meus 10 anos do Camisa. Aos poucos, dentro do Camisa Verde, eu fui conseguindo fazer eles entenderem que a gente precisava ter, de um ano para o outro, precisava de nuances do corpo, que não podia ser o mesmo corpo, porque a gente não era a mesma representação. Então, eu trabalhava com máscaras corporais, né? A gente ia construindo, às vezes, eu não gosto de falar de personagem, porque eu acho que não tem um aprofundamento psicológico nessas construções, então, pensar em persona mesmo, né? Em máscara. E aí eu fui conseguindo, mas acho que eu consegui, dentro do Camisa Verde, se eu dei 2 aulas de dança, assim, nesse formato, um primeiro momento de você ir se soltando, depois um treinamento mais específico, e pensar em construção de partituras, de reprodução, conseguia, quando muito, dar umas aulas de expressão corporal, assim, que eles encaravam, né? Saí do Camisa e fui para X9, que foi em 2011 para 12, aí essa mudança já tinha começado a rolar. Então, por exemplo, o elenco que eu fui construindo na X9, que já estava lá na escola, e que aí eu também saiu gente, porque quando muda essas direções, né, de comissão de frente, sempre tem mudanças de elenco. Então, tinham meninos que já tinham feito danças urbanas, então a gente começou a pensar o corpo de outra maneira. Atualmente, eu trabalho, o meu treinamento, assim, vamos dizer, básico, é na linha da dança afro-brasileira, né? Hoje a gente pensa mesmo comissão de frente como um corpo baile de uma escola de samba, né? Então, vamos dizer que a base é a dança afro-brasileira, mas o treinamento vai mudando à medida do ano e daquilo que é delimitado pelo carnavalesco, porque ao contrário da dança cênica, da dança de pesquisa, onde você tem um mote que você vai aprofundando, no carnaval, cada ano é um enredo, e aí o carnavalesco chega para você e mostra que, olha, estou pensando nessa fantasia, né? Nesse tema. Então, você vai se virar nos 30. Tem carnavalesco que é mais poroso e que fala, e aí, o que você acha? Você acha que isso está bacana? Que não está? Como é que a gente pode ir construindo? E aí a gente vai construindo junto, né? Mas tem carnavalesco que não, que chega com uma ideia fechada da fantasia. Acho que para a gente das artes cênicas, um dos grandes embates, isso todos os coreógrafos têm até hoje, assim, nas discussões que a gente tem,
é essa questão que, a princípio, quando as comissões de frente deixam de ser tradicionais, né, de se vestir de maneira elegante, social, e passam a se fantasiar, é a fantasia que representa algo no desfile. Quando os coreógrafos e bailarinos e atores, né, começam a entrar nesse universo, a gente vem com um pensamento de que é o corpo que está em representação de algo, não é a fantasia é uma pele dessa representação, né? E isso é um lugar de muita fricção, até hoje, no mundo do samba, né? Você já conseguiu trabalhar com mais vezes com a mesma comissão, os mesmos bailarinos, tipo 2, 3 anos seguidos com o mesmo grupo, assim? Sim, eu acho que depois que o grupo ele está montado, você às vezes consegue ficar 7 anos. No Camisa, acho que dos 11 que eu fiquei, seguramente uns 7 anos eu tive o mesmo elenco. Que legal! É. Puxa. E na X9 também, assim, pelo menos sempre tinham, sei lá, de 15, tinham uns 9, 10 que eram recorrentes. É que é um trabalho que assim, não é remunerado, as escolas de samba não remuneram, né? É um trabalho voluntário. Às vezes, dependendo do acerto que você tem com a escola, você consegue uma ajuda de custo para eles. E é um lugar da não diversão, né, gente? Porque as pessoas saem na escola de samba para se divertir. Uma comissão de frente, não, porque é um certame. Então, você tem um monte de regras que você tem que respeitar. E o coreógrafo, ele está ali, o papel do coreógrafo não é só um coreógrafo, você é diretor e, ao mesmo tempo, você é ensaiador e preparador físico para apontar os erros. Então, a gente ensaia e exaustivamente, se repete muito, porque tem a questão de você ter que estar sincronizado, de angulação de braço que tem que ser absurdamente igual, né? Senão você perde ponto. Então, é um lugar assim que as pessoas curtem muito pela experiência, mas assim, não dá para você ficar, sei lá, 10 anos, 11 anos, porque o corpo não aguenta mesmo, né? É cansativo demais. Nossa, quanto refinamento, né? Eu acho incrível, assim, saber disso. Eu já conversei uma vez também, né, com o mestre Sala e porta-bandeira, um casal, e aí vai trazendo toda essa complexidade que tem no bastidor, né? E que é isso que você diz, a gente que vê pela TV não chega nessa complexidade. Na avenida tem uma outra pulsação que dá para imaginar que seja mais complexa, mas você se falando traz uma riqueza assim que é incrível. E aí, Yaskara, não sei se você pode comentar o que você está pensando, sentindo, achando no simbólico, né? Mas também nas questões mais diretas e objetivas desse cancelamento ou desse adiamento do carnaval. Tem muitas camadas, né, essa questão. Acho que a primeira vamos pensar enquanto estamos vivendo uma crise mundial sanitária, Uhum, em que é inviável a aglomeração. Eu acho que uhum, esse adiamento ele está em alinhavo com esse problema que o planeta está enfrentando, né? E a gente está enfrentando com todos os sabores e dissabores que a gente está enxergando, gente, desde de pessoas renegando tudo isso, andando sem máscara, indo para baladinha, fazendo lá, 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 até as outras pessoas que estão super regradas, ficando em casa, evitando a contaminação, se contaminar e contaminar as pessoas, né? uhum. E aí, então, me parece que o cancelamento do carnaval, né, tanto a relação dos blocos quanto da escola de samba, ela é necessária, né? Necessária, sim. Eu acho que a questão do bloco ainda fica mais evidência, que você sai num bloquinho, aquela muvuca, literalmente, né? E as relações que vão se dando, porque carnaval é inversão, carnaval é carne, carnaval é beijo na boca, o carnaval é primeiro você beijar, depois perguntar que a pessoa, né? Então, no meio dessa Uhum. pandemia, é você botar sua cabeça a prêmio, né? Exatamente, suicídio, né? Total. Agora, em relação às escolas de samba,
é super complicado, porque é uma cadeia de produção gigantesca, que vai, sei lá, desde o tiozinho da barraquinha que vende pernil no final do ensaio, até o carnavalesco. Tem zelador de quadra, tem muitas costureiras, tem aderecista, tem serralheiro, é, tem o mercado que fornece tecido para fazer fantasia, tem o mercado que fornece o material para você fazer os carros, as alegorias, né? Então, tem muita gente que depende desse acontecimento de entretenimento, né? Bom, para vocês terem uma ideia, no carnaval passado, para cada R$ 1 que a prefeitura investiu, ela recebeu 3. Uma É indústria uma mesmo, né? indústria, gera muita coisa, é turista que vem. Então, eu me pergunto se, nesse panorama que a gente está enfrentando, se um cidadão lá da França vai pegar um avião para vir assistir carnaval em São Paulo ou no Rio de Janeiro, né? Uhum. E isso, assim, enquanto o de fora vem do espetáculo, né? Como é que é você, um sambódromo que tem um público de 35 mil pessoas, como é que vai ficar isso? 35, só 10 mil? Né, para ter espaço uma pessoa da outra, mas se o carnaval é festa, é esse lugar de você vibrar junto, que vibração isso vai ter? E sem contar agora a questão da produção, né? Porque, sei lá, a costureira, ela pode fazer no ateliê dela, ou no ateliê para onde ela trabalha, confeccionar a fantasia, porque ela pode ficar 2 metros da máquina, 3 metros da máquina da outra costureira. Os barracões das escolas de samba estão funcionando, né? Eu tive outro dia num barracão na fábrica do samba, e aí você vê que está com todo o protocolo de higienização. Mas é isso, gente. Está num carro, você tem uma pessoa que está 5, 6 metros de altura lá fazendo uma pintura, lixando o negócio, e o outro está do outro lado no carro fazendo outra coisa. Então não tem contato, não tem contágio, né? Pelo menos naquele momento. Agora, entre a pessoa chegar e sair é outra história. Agora, em relação à dança, é complicado, né? Você imagina, sei lá, um desfile com, em vez de... Como é que fica Pois uma é, né? comissão de frente ensaiando isso, né? Eu acho que entra um pouco essa questão até que a gente estava falando, né, no começo, eu e a Paula, eu tive reunião hoje para minha filha de 5 anos, né, para o jardim. É isso, né? Vamos, mas daí as mesas vão ter acrílico, elas vão brincar sozinhas, cada um com o seu brinquedo. Essa é um universo, um abismo assim de relação de acontece, mas acontece de que forma, né? Com um risco enorme, com uma responsabilidade que ninguém vai ser responsabilizado, a não ser aqueles que vão ser afetados, né? Ninguém vai. E com uma propaganda enorme de que vai acontecer, mas que o risco tá aí, né? Não tem como controlar muito, por mais que você pulverize álcool em gel e passa tudo, não é garantido, né? Não, não é garantido. E aí, assim, a gente tem um transporte público que, gente, pelo amor de Deus, né? Sim. Essa noção de transporte público, ela não está de acordo com esse pensamento de um protocolo de higienização. E Exatamente. aí acho que é onde reside o perigo, né? Yáscara, vamos mudar um pouquinho para a gente conseguir, sei lá, gostaria de convidar para a gente, você contar um pouquinho de uma experiência sua nesse teu percurso de escola de samba e de carnaval, que tenha sido com humor, assim, né? Porque a gente está acessando isso com Ladeira Abaixo. Nosso propósito talvez seja dar voz a essas situações que a dança vive e que aparece lindamente para o público, mas que no fazer tem um certo perrengue, assim, né? Se você poderia contar para a gente uma passagem assim difícil, mas que você superou super bem, teve jogo de cintura e deu tudo certo, assim. Nossa, eu acho que tem muita, né? Mas eu vou contar uma de cada agremiação, assim. Em 2009, o Camisa Verde, o enredo dele era sobre o cabelo. E aí, o carnavalesco chegou e falou: Yáscara, olha, nós vamos fazer a comissão de frente, todos os homens com macacão de vinil e com uma cabeleira do tipo daqueles do Dragões da Independência. E o carnavalesco
estava afastado muito tempo do Camisa e não sabia como que era a comissão de frente. Falei, gente, com esse monte de machão que eu tenho aqui, sabe quando eles vão vestir um macacão de vinil? Never, né? Aí vamos pensar? Ah, Rodrigo, olha, pera, essa sua ideia é super boa, porque tem a ver com o pigmento que você descobre do cabelo através do DNA. Mas como é que o público vai entender isso, né? Porque se fosse um público só de cientistas, ele ia matar a charada na hora. Vamos fazer uma coisa mais interessante, né? É, vamos falar das relações na pré-história, porque todo mundo era cabeludo, né? E era cabeludo geral, era sovaco, era perna, era cabelo, né? Aí ele pegou e falou, ai, gostei da ideia. E eu estava lendo o Richard Chech, né? Eu estava lendo... Aí não vou lembrar agora qual é o nome do texto, que ele fala do carnaval dos budongos, né? Do início dos carnavais, das primeiras ordens pré-históricas, de como que elas se encontravam, o que que era essa performance pré-histórica de você trocar tecnologia, conhecimento de agricultura, trocar pessoas, né? E eu estava meio fissurada naquilo. Eu falei, olha, eu acho que pode dar uma boa cola, né? Como é que esses homens pré-históricos chegam no Anhembi e vão trocar esse conhecimento deles com esse povo que está aí assistindo eles, como se o público fosse uma outra tribo nômade. E aí eu estava lendo Bakhtin também, né? E aí eu falei, cara, eu só tenho meninos nessa comissão de frente, já sei. Eu vou fantasiar os 7 meninos de mulheres pré-históricas, porque eles não têm essa rudeza, né? Fiquei imaginando essa mulher pré-histórica com uma mulher que não tem esse esculpimento social que a gente tem, né? Então, eu falei, ó, legal, a gente bota uns peitões, umas bundonas assim e tal, faz uma boca bem grande, bem carnuda, né? Bota bastante purpurina, e vamos trabalhar essas relações, e vamos trazer elementos do funk para a avenida e tal e coisa. Meninas, vocês não têm noção do que os rapazes fizeram. Eles não queriam de jeito nenhum. Imagina que eu vou fazer uma mulher, eu não sou uma maricona, eu não sei o que, não sei o que mais, não sei o que mais. Não, 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 não. Foram falar com o carnavalesco, você tem que fazer a Yáscara desistir disso. A gente que faz qualquer coisa menos isso. Aí, gente, vamos entender. Aí um deles, que era mais poroso, pegou e falou assim, ah, eu vou fazer. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Quando os meninos viram o que eu estava propondo, que na realidade eu estava propondo uma coisa cômica, né? Aí eles compraram a ideia, né? Ficou muito divertido, porque tinha cena que as mulheres pulavam no colo dos homens, as mulheres pulavam no colo dos homens, aí os homens soltavam as mulheres no chão, bater no peito e falavam que era muito macho. Aí tinha a cena do funk, elas chegavam e faziam tipo, a dança não era do funk, do tchan, né? O tchan para conquistar os homens. Aí tinha o Sansão, aparecia de repente, né? Aí tinha as cenas de sedução, cheiro de sovaco de um, catapiolho no outro. Então eles começaram a trazer esse lado do cômico, né? E na construção, tipo, pensa na sua mãe. E aí, o que tem de jeito da tua mãe que te incomoda? Agora traz para o teu corpo, vamos trabalhar isso. Então a gente foi trazendo, foi bem legal, assim. O resultado final foi muito divertido, as pessoas riam muito na avenida. Tinha a cena do pegar, porque o samba enredo falava das mulheres arrastadas pelo cabelo, então tinha a cena que os homens pegavam as mulheres pelo cabelo para abraçar elas, né? É tudo politicamente incorreto, assim, a partir dessa perspectiva, mas a gente estava falando de um lado cômico e de um carnaval de 2008, né? E até porque tem isso, como eu falei, não sou eu que escolhe o tema já vinha dado, tinha dentro, e o tema tem que estar dentro do samba enredo, a não ser que você ou do enredo, que você vai vir de comissão tradicional. Então, das opções, eu achei que aquela ia fazer mais sucesso no público, ia criar essa empatia, né? Depois eu passei um perrengue, aí foi perrengue mesmo de chorar. Não, 2 vezes, mas é de 2016. A X9 estava falando sobre a lenda do açaí. Sobre o açaí, não a lenda do açaí. E o André Machado, que era o carnavalesco da época,
chegou para mim e falou: Yasker, eu queria que você fizesse a lenda, a comissão fizesse a lenda do nascimento do açaí. E eu não sei se vocês conhecem, mas de uma maneira geral, é uma tribo, Tupinambá, eles estão sem ter o que comer, está tudo escasso, e aí o pajé, para mudar aquela condição, enfim, os deuses falam para eles que tem que ser sacrificado. Só que a filha do cacique da tribo está grávida, e o nome dela é Iaçá. E aí, assim que nasce o bebê dela também é sacrificado. E ela fica com o coração dilacerado, e aí, na tristeza dela, de uma mãe que perde o filho, ela vê numa árvore a figura do filho, e ela corre, abraça a árvore e morre de tristeza. E é uma árvore que tem um fruto roxo e que se é dado o nome de açaí, que é Iaçá ao contrário, né? Então, gente, falei, cara, isso é um drama, né? Uma festa, carnaval, não sei o quê. Mas tá, vamos encarar, vamos fazer uma coisa diferente. E então a gente fez, tinha um elenco que representava a tribo, né? A figura do pajé e do cacique ficou. Aí eu tinha duas meninas, uma que fazia a grávida, que dançava com o barrigão, e uma que ficava escondida, porque aí a gente resolveu isso cenicamente, construindo um tripé, que ele era uma oca. E então ficava escondida uma das componentes, ficava dentro desse quadripé, e a outra dançava e até fazia a troca. O parto era feito dentro da oca, que assim, ninguém via, e trocava as gurias, né? Todo mundo bem maquiado, com maquiagem vermelha, imitando urucum. E depois aí essa oca abria, aparecia a árvore, já matava a criança, a menina pegava o filho morto no braço, saía chorando e ia para a árvore, e ali ela morria com o bebê no colo, né? Inclusive quem fez foi a Naruna, assim, foi muito lindo. A gente ia Uau! ensaiar no Anhembi, todo mundo chorava. A escola alugou um bebê desses, imitação de criança, que dava até medo, assim, de você olhar para a criança, de tão normal que era. Aí, beleza, ensaiamos pra caramba. No quadripé tinha um pessoal, porque esse quadripé, ele era muito pesado, porque ele era todo forrado de palha, e era uma reconstrução antropológica então ele era muito pesado. E dentro dele tem a carroceria de um carro. E aí vão 4 pessoas empurrando isso, né? É bem artesanal. E os caras que ensaiaram com a gente, que eram do barracão, voltaram no dia do desfile. E aí contrataram outras pessoas que nunca tinham ensaiado com a gente para conduzir na pista. Bom, não preciso falar que uma das rodas travou, o pessoal não tinha experiência, o negócio desandou, bateu no guarda-reio. Sabe aqueles joguinhos de fliperama que o carrinho fica batendo assim no guarda-reio? Plém, 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 plém. Era a minha oca governada no meio da pista do Anhembi. Eu não sabia o que fazer, aí sorria, porque, né, falei, Durante o desfile? Durante o desfile, a gente tinha passado, a gente estava na cabine 2, começou a desgringolar o negócio. Daí eu sei que o presidente da escola saiu correndo, pulou para dentro do quadripé, ajudou a conduzir, acertar, um monte de gente pulou na pista e acertou o quadripé, né? E aí veio vindo, mas aí já tinha matado nossa comissão de frente, né? Porque o assunto era a oca desgovernada. E virou meme na comunidade do samba. Quando chega 31 de outubro, o pessoal coloca lá: do que você tem mais medo, do Chuck ou da oca desgovernada, né? Então, foi muito doído. Foi, acho que, o único ano na minha vida que eu não tirei uma nota 10 por conta desse perrengue. E, Asker, eu fiquei com uma curiosidade. A gente fala muito de queda, né? Da queda aqui no Ladeira Bausch. Você já usou o movimento de queda em alguma comissão? Usei esse ano que passou, mas você sabe que é muito polêmico. Por quê? Fantasia é nota pra gente. Aham. Então, se você cair, se for pro chão e subir, tiver uma mancha de óleo, uma mancha de alguma coisa, você está fadada a perder ponto. Então, a gente evita chão como o diabo foge da cruz, né? Isso. Mas este ano não.
ano passado, né, 2020, foi meu último ano de X9, eu me desliguei da agremiação, a comissão de frente trazia a lenda de como os abicus enganam a morte. E aí eu falei para o diretor de carnaval, não tem jeito, se você vai ter a morte aqui, como é que as pessoas vão morrer? Vão morrer em pé? Isso não existe, elas vão precisar cair no chão, né? E aí ele não queria. Eu falei, tá, então eles caem em cima do guarda-reio que separa a pista do público, né? Aí não, isso não pode. Eu falei, então não vai ter jeito, gente. Vamos mudar de tema, porque como é que você vai morto em pé? Isso não existe. Aí consegui convencer que tudo bem, que a gente conseguia cair, e aí a gente foi criando estratégias de cair de maneira que não tentasse não sujar a roupa e mudar adereços de maneira que aquilo que primeiro tocasse o chão não sofresse dano, né? Tipo pena que quebrasse, ou alguma coisa que tivesse algum tipo de bordado que pudesse cair. E na justificativa, eu escrevi também para os jurados, porque os jurados de escola de samba, eles recebem um livro, basicamente, com todas as informações do desfile, gente. Então, é enredo, samba enredo, os currículos, e aí tudo que a comissão de frente vai mostrar tem que estar nessa pasta, figurino, a concepção. Então, quando eu escrevi a concepção, eu já coloquei lá. Na cena da morte, fulano, ciclano, detrano, aqueles personagens caem, e aí acho que tinha uma coisa que era o braço sustentava, de maneira que não afetasse a fantasia, ainda coloquei. Espero que isso não faça com que a gente perca a nota, porque não tem como você fazer uma pessoa morrer em pé. Desconheço. Já dormi em pé, mas morrer em pé não desconheço. E aí, tudo bem, ruim nisso, né? A gente perdeu 1/10 porque a gente entrou, tinha chovido muito, e aí um dos guris que fazia um dos IBGs, né? Ele foi correr e ele escorregou. Mas ele não perdeu o passo, não perdeu tempo, se recompôs muito rapidamente, ele reorganizou o corpo muito rapidamente e conseguiu não dar diferença com outro menino que fazia o gemelo dele, mas aí o jurado tirou 1/10. Mas a gente tirou os 30 pontos que eram importantes para a nota, que era o que precisava, então beleza. Yáscara, eu vou te propor agora um outro momento que é mais poético, assim, que é o que a gente começou semana passada, não, faz dois episódios, e que é você descrever um gesto, ou um momento, uma experiência, trazer essa experiência do movimento em palavra. Pensando aqui, né? Pensando um pouco também nessa coisa do carnaval, assim, desses momentos do carnaval. Nossa, acho que como eu falei da Luna e do carnaval de 2016, acho que eu vou tentar falar um pouco dessa experiência, né? Parece muito, muito tocante, né, a cena. Não, né, acho que não, porque eu vou começar a chorar, gente. Peraí, deixa eu pegar algo mais, assim, mais leve, porque foi bem trash, assim. Eu lembro que saíram as notas, né? Uma das pessoas da comunidade tinha perdido um bebê, né? E aí foi bem ela chegar para mim, para nós. Vocês colocaram a minha dor na pista. E você fala, eu nunca passei por essa experiência, acho que nem a Naruna, mas a gente ter conseguido trazer uma experiência real para a cena, né? Na contramão daquilo que ia para o carnaval. E foi de uma maneira, assim, resolvido cenicamente de uma maneira muito simples, porque a Naruna, a Yassá, saía correndo da oca, tentando parar o pai para não esfaquear o filho dela. E quando ele esfaqueava, ela dava um grito. E ajoelhava, né? Assim, fazia uma menção do corpo ser comido pela terra, né? Ela não chegava a cair, porque a gente não pode cair, mas como
terra puxasse, né? Aquela sensação de quando a gente fica tão sem força que parece que a gente está sendo engolido pela terra. E aí ela pegava o bebê do pajé e saía ninando aquele bebê morto, bem devagarzinho, percorrendo um círculo na pista, até ela sair correndo e ir para a árvore e ali morrer de tristeza. Aí Nossa, Yaskara. foi bem assim, era muito forte. Grata por essa descrição e parece que faz, pensando assim não tem acontecido a cena dentro do desfile, tem acontecido tudo isso porque na verdade não é o que interessa, né? Não é a espetacularização, mas o processo na comunidade, o papel da arte, né? O papel de todo esse movimento, toda essa comoção, que é o mais potente, o mais forte, né, da experiência, não a espetacularização. Aí, Nossa, muito, muito forte. bem, e olha que assim, a gente, de uma certa maneira, a gente pediu licença, né, para a Ibeurum, que é a Comunidade das Crianças do Céu, para os IBGIs, a gente até deu balinha, porque tem a ala das crianças na escola de samba, né, a gente mandou balinha para todas as crianças para que a gente pudesse ter a permissão de fazer aquilo, né, porque era muito pesado. Nossa. E que profundo, né? A gente falando, quando a gente veio falar de carnaval, a gente sempre associa carnaval à festa, ao humor. E hoje te ouvindo, para mim fica tão forte esse lugar do rito, da ancestralidade, de ressignificar, né? Ressignificar dores, ressignificar dificuldades de várias formas. Nossa, tô muito grata por te ouvir, Yaskara, e caramba, que potência, né, o carnaval, como a gente tem essa riqueza, né, na nossa cultura, sei lá, fiquei assim num momento de feliz de ser brasileira, sabe? Eu falo que o desfile de escola de samba é um fenômeno criado no Brasil, né, de tecnologia afro-indígena portuguesa, né, e gosto de colocar nessa ordem mesmo, né, o colonizador lá no final. É um outro universo, assim, eu sou grata aos orixás de ter adentrado na cultura do samba e de perceber de poder viver que é muito mais do que a cena. Por isso que muda mesmo o teu olhar sobre a arte, né? Yaskara, deixa teus contatos, perfil de rede social, né? Quem quiser conhecer mais seu trabalho, né? Quem não te conhece, quiser saber sobre você, onde é que pode te achar, descobrir coisas? Olha, gente, eu sou bem ruim de Insta, então tem o Yaskara Poesia no Corpo, que é o meu Insta, mas eu quase nem mexo nele. No Facebook é mais fácil de ver coisas minhas, que é Yaskara Manzini. Basicamente, é só essa rede que eu uso. Tem no YouTube, tem várias entrevistas. Estão digitando meu nome lá no YouTube, aparece. As comissões de frente, os meus trabalhos também. Colocar lá comissão de frente X9, de 2011 até 2020. São trabalhos meus. E tem alguns artigos também, e minha tese, né? Porque a coisa foi tão forte para mim, essa entrada no mundo da escola de samba, que ela se tornou minha tese de doutorado, né? Como é que é entender os processos e modos de produção e criação nas escolas de samba e como eles se relacionam com as artes da cena, né? E está disponível na biblioteca da Unicamp. E tem um nome bem tranquilo, para tudo se acabar na quarta-feira. Que lindo! Nome Lindo! poético. Que é o samba do Martinho da Vila para Vila Isabel, né? É um samba lindo também.
Lindo. Não tem uma música que esse ano não tem carnaval? Tô tentando lembrar aqui. Ai, eu acho que tem, mas eu não lembro Eu acho que sim, que tem uma música que fala esse ano não Tem. tem carnaval, alguma coisa por aí. Nossa, Yaskara, eu agradeço demais, eu aprendi muito. É, Nossa, já abriu demais, expandiu aqui a minha visão sobre né, esse universo que pouco eu conhecia e quanto profundo é também, né, a dedicação. Nossa, agradeço demais assim a tua generosidade e sensibilidade, né, de trazer essa poesia, essas experiências, essas passagens assim tão transformadoras, né, e quanto a tua participação, sem dúvida, contribuiu demais, assim, né? Pra gente, assim, e tanto pra escola, percebo, assim, né? Eu quem agradeço estar aqui falando de escola de samba. Eu amo demais a dança, né? E amo demais os desfiles de escola de samba, as comunidades de escola de samba, né? Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando sobre esse assunto, sobre coisas que eu amo e compartilhando com as pessoas que amam as que eu amo, as coisas que eu amo. Que lindo mesmo. A gente vai. Bacana. Ai, muito obrigada mesmo, viu? Nossa, agradecida demais, Yaskara. Fiquei com muita vontade de, quando tudo isso acabar, cair mais pertinho de você. É legal, legal. Isso. Eu sinto assim que no Rio é interessante, porque a comunidade da dança e a comunidade do carnaval, das escolas de samba, elas se conversam mais. Aqui em São Paulo não tem essa conversa, é como se fossem coisas muito separadas, né? E no fundo a gente está falando de coisas que são muito caras também do universo da dança, né? Então tá bom, queridas. Muito obrigada por essa tarde. Grata também. Haverão outros carnavais, Ah, né? com certeza. Já estamos aí, estamos agora esperando se vai ser, o desfile vai ser em julho ou fevereiro, né? Ai, tá bom, gente. Então, muito obrigada, um beijinho para vocês. E a gente se vê em breve, ou Beijinhos. pelas telas ou pessoalmente. Sim. Mantemos contato. Beijão a Beijão, todas. Beijo. tchau. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.